Regina esqueceu de me lembrar hoje. Tadinha. Responsabilidade é minha. O Mestre Jesus trabalha especialmente com as massas do povo cristão, que habitam os países ocidentais e que se reúnem nas igrejas. Ele é distintamente um grande líder, um organizador e um sábio executivo geral. Então, olha só que interessante, né? Liderança é uma qualidade do primeiro raio, organização é uma qualidade do sétimo raio, e um executivo, né, é uma qualidade do terceiro raio. Então, olha que bacana, como um mestre de sabedoria, ele, embora tenha, no caso do Mestre Jesus, uma predominância do sexto raio, olha quantas qualidades ele maneja com perfeição. Isso é um mestre de sabedoria. Um grupo especial de devas trabalha sob seu comando, e sua conexão com todos os verdadeiros líderes e executivos da igreja é muito próxima. Ele atua incessantemente no conselho interno esotérico das igrejas, e com ele cooperam os grupos de anjos violeta. Em assuntos da igreja, ele próprio realiza as ordens do Cristo, economizando-lhe muito e trabalhando como seu intermediário. Isso lhes parecerá lógico, pois seu destino está intimamente entrelaçado com a igreja cristã e marca a culminação do seu trabalho para o Ocidente. Um trabalho que já vem desde Josué e desde o primeiro Josué. Porque quem é responsável também por trazer a luz da Ásia para o Ocidente é o judaísmo, né? E depois o cristianismo. Então, o trabalho dele vem de lá de trás. Por isso que está intimamente entrelaçado com a igreja cristã. E depois, claro, porque ele serve de corpo para a expressão do Cristo. Ninguém conhece ou compreende tão plenamente e sabiamente como ele os problemas da cultura ocidental, nem as necessidades das pessoas que levam adiante o destino do cristianismo. Então, toda a igreja cristã, e pode ser a católica apostólica romana, a católica ortodoxa, as vertentes protestantes, tudo isso está sob a responsabilidade do Mestre Jesus. Podemos seguir? Eu vou lendo aqui, aí vocês vão me interrompendo, tá? O Mestre Jesus adotará um veículo físico e, com alguns de seus discípulos, efetuará uma reespiritualização das igrejas católicas, derrubando a barreira que separa as igrejas episcopal e a grega da romana. Isso pode ser aguardado se os planos progredirem como esperado para o ano de 1980, aproximadamente. E aqui talvez fosse bom a gente lembrar que em 1980 é que também começa um papado que foi muito importante para a reestruturação da Igreja Católica, que é com João Paulo II, né? Então, talvez não tenha sido a expressão do seu papado como poderia ter sido, né? Mas já tinha um avanço, não é a palavra certa, mas ele já aglutina um pouco em si desse poder mais espiritual. Talvez ele tenha sido um tanto quanto conservador, né? Poderia ter sido diferente, mas, ao mesmo tempo, já permitiu um certo avanço dentro do que a gente via como predominante em termos de energia na Igreja Católica, especialmente da Católica Romana, né? Que ele é o representante dessa vertente. E eu penso que hoje, com o Papa Francisco, a gente vê também um pouco dessa personificação, dessa reespiritualização da Igreja Católica. Não sei, é como eu vejo hoje, né? É claro que essa é a opinião do Paulo, não é a do mestre. Mas me parece que a gente está indo um pouco nesse caminho hoje.
todo o campo da religião será reinspirado e reorientado a partir de Roma, porque o Mestre Jesus assumirá o controle novamente da Igreja cristã, num esforço de reespiritualizá-la e reorganizá-la. Da cadeira do Papa em Roma, o Mestre Jesus tentará inclinar esse grande ramo dos credos religiosos do mundo novamente para uma posição de poder espiritual e afastada de sua atual força política, mundana e autoritária. Então, olha só, né? Da cadeira do Papa, o Mestre Jesus poderá irradiar. Então, também me parece que hoje a gente já consegue ver um pouco mais do cristianismo através do Papa Francisco. Não sei em que medida, né? Porque o mestre, óbvio, ele não faz previsões, né? Ele dita os planos da hierarquia, mas cabe a nós humanos, a nós humanidade, a execução desses planos. Então, talvez pudesse ter sido um pouco antes, mas me parece que agora a gente está nesse movimento, né? Não sei em que medida de sucesso, não sei em que medida é de esperado, mas me parece que a gente pode observar isso, principalmente com o Papa Francisco. Há também um grupo de devas ligados à loja dos mestres, cujo trabalho é construir as formas aspiracionais pelas quais o ser humano comum pode aspirar. Eles são divididos em certos grupos, de número 3, ligados à ciência, à religião e à filosofia. E através desses grupos de substância dédica, os dirigentes dos 3 departamentos alcançam os seres humanos. É um dos canais para o trabalho deles. O Mestre Jesus está particularmente ativo nessa época, segundo essa linha, trabalhando em colaboração com certos adeptos na linha científica, que, através da desejada união de ciência e religião, procuram romper o materialismo do Ocidente, por um lado, e, por outro, a devoção sentimental dos muitos devotos de todos os credos. A fé muçulmana está ligada à fé cristã, porque corporifica o trabalho do Mestre Jesus conforme ele encobriu um de seus discípulos sêniores, um iniciado muito avançado, Maomé. Então, olha que interessante, né? Como ainda a gente, os povos ainda, embora hoje não tanto, né? Mas no passado a gente tenha visto muito as cruzadas pondo de forma oposta cristãos e muçulmanos pela conquista de Jerusalém, mas aqui o tibetano diz que eles seguem a mesma linha no cerne, porque Maomé era um discípulo avançado do Mestre Jesus. Ou seja, é a mesma linha de trabalho, né? A mesma linha de desenvolvimento. Aqui, claro, né, quando chega na matéria, tem as suas divergências culturais e elas muitas vezes falam mais alto do que a síntese, né, do que a essência que é comum. Então, só para a gente ter isso em mente, né, que a gente também pode contribuir, assim, para o fim desses conflitos. Oi, querido. O Maomé seria, então, um discípulo do Mestre Jesus. Do Mestre Jesus, isso. Tá. Então ele segue. Nessa linha de sexto raio. Tá? E tem muito a ver com devoção, né? Muito, mais que isso, é impossível. E fanatismo também, né? Muito. Agora, e não no pior sentido, né? Na verdade, simplesmente no sentido de que são extremamente devotos, extremamente seguidores da palavra. Mas eu queria saber o seguinte: quando a gente fala em cristianismo, na Igreja Católica, nas evangélicas, nas protestantes em geral, para eles o Jesus é o Cristo, certo? Mas para o trabalho do Cristo não é exatamente aquilo que foi pregado como Cristo
que é seguido em qualquer uma dessas igrejas, não é? Eu penso, Gui, que Hum. o que a gente observa mais é uma expressão de sexto raio do que de segundo. Porque é a linha de menor resistência, porque a gente vem de um tempão aí, mais de 2.000 anos de energia de sexto raio. O sexto raio, ele tem uma ressonância maior com o corpo emocional do que o segundo ainda, né? No futuro, vai ter uma ressonância maior com os corpos emocionais da humanidade com o segundo raio e menos com o sexto, mas ainda hoje a ressonância é mais com o sexto raio. Então, me parece que, embora o cristianismo seja a religião do Cristo, ou seja, uma expressão de amor e sabedoria, tal qual ele é praticado, é muito mais uma expressão de sexto raio do que de segundo. Tem muito mais a tônica do Mestre Jesus, tem muito mais a tônica do judaísmo ainda, principalmente no que tange à separatividade, e a gente observa isso, né, nas igrejas evangélicas, muitas delas, como eles se colocam como filhos de Deus, que é uma fala judaica. A gente vê até o bispo Macedo, ele usa kippah, ele coloca manto com a bandeira de Israel. Então a gente percebe que, principalmente, que é muito diferente do que Martinho Lutero colocava, né? Vamos deixar isso bem claro. Mas esse movimento evangélico, principalmente no Brasil, ele atua muito mais numa visão mas numa vertente de sexto raio, e um sexto raio não tão qualificado ainda. Não muito crístico, né? Apesar de cristão, não muito crístico. Exatamente. Né? Agora, sabe que quando você falou do João Paulo II, eu me lembrei que teve um discurso dele em que ele falava exatamente da necessidade da união da igreja. Aliás, foi do concílio número 2 do Vaticano e tal. Ele falava realmente dessa comunhão entre a igreja de Constantinopla e a igreja católica em Roma. E ele foi incisivo nisso, de que precisava ter essa união, que era uma mesma igreja e tal. Quer dizer, realmente teve um papel forte essa história. Eu não lembrava que era 1980 o Papa, né? Mas ele faz um discurso no Concílio 2 do Vaticano que é exatamente isso que ele fala. Então, aí a gente percebe que quando tem a inspiração da hierarquia, essa energia vem e ela cria um impacto, né? Depois, como isso vai se sustentar, depende de quem está desse lado de cá encarnado, né? Claro. E aí a gente percebe que, às vezes, a humanidade não leva a cabo o impulso energético hierárquico. É o que a gente vê na Segunda Guerra, por exemplo, que a gente percebe que houve todo um impulso desde Shambhala para um movimento a partir da construção da ONU de unificação. E não aconteceu, né? Aconteceu em uma medida e depois a humanidade não sustentou. Então, da mesma forma, vem o impulso desde o Cristo, o ashram do Mestre Jesus, irradia para sua expressão, que é a própria Igreja Católica. Então, causa um impacto aqui, porém, mais uma vez, a gente não sustentou, né? É rir para não chorar, mas é um pouco do que acontece. É um pouco do que acontece geralmente. Vem o impacto da hierarquia e a humanidade não segura, não sustenta. Ô, Paulinho. Oi, meu amor. Essa colocação do Gui me fez pensar por que os cristãos utilizam o termo Cristo, né? Se eu entendo que eles não têm consciência que Cristo é um ser, Jesus é outro ser. Uhum. Então, a expressão, né, Jesus Cristo, veio do próprio Jesus, para que eles entendessem Jesus como Cristo, porque se eles não têm essa consciência do ser crístico, né, como a gente tem aqui o Maitreya, o Bodhisattva, por que Jesus Cristo, né? Por que cristãos? Por que esse Cristo ficou tão forte, sendo que o mestre é Jesus? Não sei, me veio na cabeça, não sei nem se faz muito sentido, mas... Faz, claro. A palavra Cristo tem um sentido muito semelhante ao de Buda. É o portador da luz, o iluminado. Então, ele já era conhecido dessa forma.
né? Embora não houvesse a distinção entre um e outro, aquela encarnação, ela vem de uma série de profecias que são descritas na Bíblia mesmo, né? Então, embora ele não tenha sido reconhecido como o Messias pelo povo judeu, ele é reconhecido como um iluminado, como um Cristo. Só que eles não entendem isso. Então, é como se fosse um sobrenome. Jesus Como se fosse um Cristo. adjetivo, né? É Cristo Exatamente. porque é um ser iluminado. Não É, é um Cristo de adjetivo, não de ser, não de nome, né? é. Mas ainda Entendi. assim, o adjetivo ele foi se perdendo. Pouca gente para pensar que Cristo significa iluminado. A maioria das pessoas fala como se fosse um sobrenome mesmo. É verdade. Obrigada. Imagina. Mas é nesse sentido. Tal qual o nome do Buda não é Buda, é Gautama, né? E todo mundo chama de Buda. E deu nome à religião, né? O budismo. Então, isso já é um fator para se prestar atenção como a gente não estava falando de uma religião pessoal. Quando a gente pensa no budismo, não é o gautanismo, é o budismo. E quando a gente pensa em cristianismo, não é o jesuísmo, né? É o cristianismo. Então, é que a maioria das pessoas não se liga nessa origem etimológica das palavras e acaba personificando. Mas a igreja não é de Jesus, é do Cristo porque é o iluminado, né? É uma expressão da iluminação. Exatamente. Quando a gente pensa também que o Cristo trabalhou junto com Jesus, que é do sexto raio, naquele momento, muito provavelmente precisaria dessa energia do sexto raio de devoção, de aspiracionismo, né? Para conseguir trazer um pouco das ideias de Cristo naquele momento. Só que aí acabou realmente pesando mais o sexto raio na humanidade. E esse ponto que você trouxe, tá, é muito impactante. Porque do mesmo jeito que a gente viu que a potência da energia do sétimo raio de Aquário fez com que o mestre R se deslocasse para o cargo de Mahashohan para gerenciar, né, essa energia para a humanidade, algo semelhante aconteceu. Quando o Cristo vem anunciar a Era de Peixes, então esse ser de sexto raio, que era Jesus, ele também teve um acréscimo enorme da sua potência e talvez por isso o Cristo tenha ocupado o seu corpo. Se a gente tivesse, talvez, se fosse a era, por exemplo, sei lá, talvez ariana e não pisciana, talvez o Cristo fosse se ocupar de um discípulo do quinto raio e não de um de sexto, para trazer essa energia, né, à tona. Então, é muito interessante a gente observar esses ciclos maiores para a gente entender por que aconteceu dessa forma e não de outra. Só lembrando, Paulo, o Buda seria de que raio? Segundo. Então. Assim como o Maitreya, né? Certo. Só que o Buda, ele o segundo raio é o raio do amor e sabedoria, né? Buda veio trazer, quando, na sua condição de Bodhisattva, a qualidade de sabedoria era predominante. Assim como, atualmente, o Bodhisattva é o Sr. Maitreya, a qualidade predominante é amor. O Bodhisattva é sempre um cargo de algum ser do segundo raio. Uma coisa curiosa só que me veio aqui, Paulo, é que é engraçado. O Buda, ele nasce no Extremo Oriente, né? Lá, não, mais que o Extremo, na Índia, e influencia todo o Oriente lá, né? E com as características que o budismo, apesar das suas diferenças em cada país, tem uma vertente mais aberta, menos devocional, mais etc. mental. Mais mental e mais iluminada nesse sentido mesmo. Agora, aí no caso do Oriente, você falou bem como a influência marciana em todo o Oriente Médio, né? Até Maomé, inclusive, né? Totalmente. E antes de Jesus, judeus e toda a história dos judeus é uma história de guerra contínua, né? Então, o que me ficou como um buraco engraçado aí é onde que ficam os egípcios nessa história, porque eles têm a mesma praticamente antiguidade que os indianos.
E eu não lembrei, fora assim, a mitologia, o Tote e tal, eu não me lembro de ninguém. E claro, tem o mestre egípcio, mas assim, uma história como a de Cristo, de Buda, não vejo isso no Egito, ou tem? O grande expoente da iluminação no Egito é o Hermes Trismegisto, né? Tá 3 vezes bom. grande. É verdade, tá bom, isso aí. Ele foi É um que ele é tão bodhisattva. universal, né? Mas Ele é ele tão foi um universal. bodhisattva. Antes do Buda, eu não lembro exatamente agora, minha memória está falhando. Mas antes do Buda Gautama, o bodhisattva era Shankaracharya, um sábio indiano. Foi Vyasa também, outro sábio indiano, maravilhoso. Mas antes foi Hermes. Certo, legal. Aí, os egípcios pensam que o Tote é o mesmo personagem, né? Tá bom. Tudo bem até aqui? Dá para a gente seguir, para a gente entrar no trabalho do mestre tibetano? Como é que vocês estão? Tá muito confuso? Não tá? Tá bom? Não tá? Dúvidas? Comentários? Tudo ótimo para mim. Está intenso, Cris. Não, mas está bem histórico, né? Tá legal. Cris, você é intenso, por isso. Aleco, por que você acha que nos textos, em alguns momentos, o mestre ele traz com mais detalhe os locais em que eles estão ou estiveram? Se você percebe algum indício de... Não sei, qual que é a sua reflexão sobre isso? Porque isso sempre me chama muito a atenção. Ele, às vezes, especifica qual é o local, né? A cidade, no Himalaia, enfim. Eu penso, talvez, que tenha um pouco a ver com o compromisso que determinados mestres assumiram junto a esse trabalho de exteriorização da hierarquia. Por exemplo, ele dá o local do mestre M, do mestre KH e dele próprio, né? Esses 3 mestres trabalharam muito com a Blavatsky já no processo de início de exteriorização da hierarquia. Então, eu penso que eles assumiram esse Dharma. O Mestre Jesus assumiu esse Dharma lá atrás, quando dos passos iniciais para a exteriorização da hierarquia, quando ele se coloca a serviço do Cristo. Eu penso que os outros, muitos ele nem cita, né? Ele nem cita o nome. Eu acho que vai muito da necessidade do trabalho que esses mestres assumem para com a humanidade. Mas ele não dá muitas pistas a respeito disso, não. Mas me parece que é muito relacionado com a necessidade desses mestres de até estarem mais perto de nós, como um dharma mesmo, um propósito para esse plano de exteriorização da hierarquia, para uma fase desse plano de exteriorização da hierarquia. É como eu vejo. Não, é interessante, porque o fato de estar lá, né, em Shigatse, que ele fala, nos Himalaias, é simbólico, mas é algo que eu também fico sempre refletindo. Porque, eu penso que é no sentido mesmo de trazer, de corporificar aquela energia para a humanidade, para ser um ponto de expressão daquela energia para a humanidade. Então, o fato deles ocuparem corpos físicos, eu penso que é dessa forma. E aí, o fato dele exemplificar os locais, eu acho que é por conta do karma, do dharma que esses mestres assumiram para com a humanidade, no sentido de se permitirem ser um pouco mais conhecidos. Sim. Um pouco, entendi. Legal. Porque eu acho que tem uma... Não é um risco, né? Mas falar sobre isso gera já essa questão. Muito, legal. muito. E da humanidade colocar uma atenção nisso que pode ser prejudicial para o trabalho que eles querem desenvolver. Uhum. Então, do que a Blavatsky falava dos mestres, né? Super. Eu acho que tem tudo a ver. Então, eu acho que, e nesse sentido, talvez
haja uma preparação especial desses seres para possibilitar que eles se permitam conhecer. Legal. Paulo, só mais uma dúvida sobre o texto anterior, mas rapidinho. Claro, não temos pressa, tá tudo bem. Mas é o seguinte, você, na medida em que houve as encarnações anteriores, Josué, né, que era um condutor no lugar de Moisés, do povo judeu para Deus. Aí vem Apolônio, né, que é anterior a Cristo. O Apolônio, ele tinha uma característica, como ele era discípulo não, mas era seguidor de Pitágoras, sabia medicina e um monte de coisa, ele não seria exatamente de sexto raio, né? Nessa encarnação não seria sexto raio, né? Porque pitagórico e médico e filósofo, não? O que você acha? Eu penso que sim, que ele seria, porque é o trabalho dele, né? Mas lembra que as almas podem ser dos 7 raios. As mônadas são de primeiro, segundo ou terceiro. Então, me parece, aí é o Paulo falando, não o mestre. Parece, mas é isso. Parece que, como ele estaria naquele momento passando pela 5ª iniciação, a partir da 3ª iniciação, a alma já passa a exercer menos influência e quem passa a exercer mais influência é a tríade, depois a mônada. Então, me parece que o Mestre Jesus seja uma alma de 6º raio com uma mônada de 2º. Tá? É o Paulo achando, tá bom? Não, claro, mas é uma especulação válida. O trabalho do mestre D.K. e de seu Ashram. O mestre de Jualkul, ou D.K., como é frequentemente chamado, é outro adepto no 2º raio, do amor-sabedoria. Ele foi o último dos adeptos, daquele tempo, né, a alcançar a 5ª iniciação, tendo alcançado em 1875, a Blavatsky estava viva, e está ocupando, portanto, o mesmo corpo em que alcançou a iniciação. Às vezes isso não acontece, né? A maioria dos outros mestres tendo alcançado a 5ª iniciação, enquanto ocupava veículos anteriores. Então, por exemplo, o mestre M possivelmente não ocupa ainda o corpo de quando ele passou pela 5ª iniciação. Ele construiu um outro corpo. O mestre DK não. Ele tinha um corpo, ele passa pela 5ª iniciação e conserva aquele corpo. Seu corpo não é jovem. E aqui interessante que ele está falando dele mesmo, né? Até esse momento, ele não havia se revelado para o grande público como mestre DK. Ele só assinava tibetano. E era para ter sido assim. A gente não sabe se foi um erro da Bailey ou se foi de propósito, porque era o momento dele se revelar. Mas no momento desse livro, ele não havia revelado sua identidade, ele apenas assinava como tibetano. Então é interessante ele estar se descrevendo, né? Seu corpo não é jovem e ele é tibetano. É muito devoto ao mestre KH, é um discípulo do mestre KH. E ocupa uma pequena casa, não muito distante da casa maior do mestre. Aqui também é simbólico, né? Além de ele ocupar uma casa fisicamente, o seu ashram é um ashram ligado ao ashram do mestre KH. Por sua disposição de servir e de fazer qualquer coisa que tenha que ser feita, ele tem sido chamado de um mensageiro dos mestres. Olha que humildade, né? É profundamente erudito e sabe mais sobre os raios e as hierarquias planetárias do sistema solar do que qualquer outro no grupo dos mestres. Ele trabalha com aqueles que curam e coopera, desconhecido e invisível, com os pesquisadores da verdade nos grandes laboratórios do mundo, com todos que definidamente almejam a cura e o alívio do mundo. E com os grandes movimentos filantrópicos mundiais, como a Cruz Vermelha. Então, olha só,
a cura é uma qualidade do segundo raio, mas a forma como ela se cura através da ciência e da medicina é uma qualidade do quinto raio, mas eles trabalham em cooperação. E a Cruz Vermelha é uma organização de sexto raio, se a gente for pensar também, né? Então, olha como os raios se relacionam e como o propósito do mestre ele é muito maior do que a própria esfera de atuação daquele raio. É claro que o foco dele vai ser, né, na instrução. A gente vê isso pelo tibetano, pelo seu trabalho com a Bailey e tudo mais. Mas olha como é muito abrangente, né, o trabalho, como eles incentivam, inspiram, influenciam discípulos de todas as áreas, inclusive porque ele assume discípulos de outros ashrams no treinamento discipular. Então, o que a Bailey trouxe para o mundo, por exemplo, porque a Blavatsky, primeiro, ela fala da existência dos mestres, e ela faz toda a explicação da teosofia, mas não existe um treinamento discipular na obra da Blavatsky, assim como não tem na Bessan. Agora, na obra da Bailey, tem, né, meditações diferentes, formas de serviço específicas. Então, o trabalho do mestre tibetano, ele é um trabalho para discípulos. A obra dele não tem uma implicação só de trazer a sabedoria. Ela tem um direcionamento claro de treinamento discipular, como não existia até então, né? A gente não vê isso também, por exemplo, no Agni Yoga, com formas tão definidas de treinamento como é o trabalho do tibetano com a Bailey. Então, isso é para qualquer discípulo de qualquer raio passar por esse treinamento, né? Então, por isso que é dito que ele assume discípulos de outros raios, porque ele assume mesmo, e ele orienta, ele faz com que esses discípulos avancem no caminho, independente da sua área de atuação. Então, ele se ocupa de vários discípulos dos mestres que podem aproveitar a sua instrução. E nos últimos 10 anos tem aliviado tanto o mestre M como o mestre KH de boa parte do trabalho deles de ensino, assumindo, por certos períodos determinados, alguns de seus discípulos. Importante lembrar que esse trecho é de 1919, e o mundo estava se preparando para a Primeira Grande Guerra, que, segundo o tibetano, a Primeira Grande Guerra estava no plano da hierarquia. Então, mestre M e mestre KH, já desde essa época, voltando sua atenção para esse período importante que aconteceria. Então, o mestre DK, perdão, começa já a assumir seus discípulos, para que eles possam concentrar a sua atenção nesse grande evento planetário que é a Primeira Guerra. Ele trabalha também, em grande medida, com certos grupos de devas dos éteres, que são os devas curadores, e que assim colaboram com ele no trabalho de curar alguns dos males físicos da humanidade. Foi ele que ditou grande parte do livro momentoso A Doutrina Secreta, e mostrou a Blavatsky muitas das ilustrações e lhe deu muitas das informações que se encontram nesse livro. Embora o mestre mesmo, orientador da Blavatsky, fosse o mestre M, e ela ter trabalhado muito com o mestre KH, muitas vezes o Jyoku é citado no livro, por exemplo, Cartas dos Mahatmas. Ele era meio que um mensageiro mesmo. Quando, às vezes, o mestre KH tinha alguma mensagem para passar para Blavatsky, quem entregava a carta era o mestre DK para ela, porque ele era um mensageiro, e eles eram mais ou menos do mesmo nível iniciático, né? O mestre tibetano, ele recebe a quinta iniciação em 1875. Então, antes ele era um Mahat, um iniciado de quarto grau, tal qual era Blavatsky. Só que Blavatsky do ashram do mestre M e o mestre tibetano do ashram do mestre KH. Aí, quando ele passa pela quinta iniciação, ele já tem condições de formar o seu próprio ashram. Mas dentro do seu trabalho ashrâmico naquela época, vem a encarnação a Alice Bailey, que era do ashram do mestre Kutumi, assim como a Sagioli, assim como Foster Bailey, que era do ashram do mestre M. Então, todos esses discípulos sêniores, esses iniciados, vieram à encarnação
também para cooperar com o trabalho de exteriorização da hierarquia, mas também da formação do Ashtan, do mestre D.K. Posso continuar? Aquele a quem vocês chamam de mestre D.K. trabalha muito com aqueles que curam com puro altruísmo. Ele se ocupa com aqueles que atuam nos laboratórios do mundo, com grandes movimentos filantrópicos mundiais, tais como a Cruz Vermelha, e com os movimentos de assistência social em rápido desenvolvimento. Seu trabalho também abarca o ensino. Ele faz muito nessa época para treinar os vários discípulos do mundo, assumindo os discípulos de muitos mestres e assim aliviando-os temporariamente nesta hora de crise de suas responsabilidades de ensino. Muitos dos anjos curadores, tais como os referidos na Bíblia, cooperam com ele. Então, aqui é um outro trecho do livro Exteriorização da Hierarquia, mas que fala um pouco de acordo com aquilo que o tibetano já tinha falado sobre si mesmo no livro Iniciação Humana e Solar. Importante a gente pensar que, para que haja a possibilidade de instrução, o ser precisa, tal qual nos explicou muito bem Maslow através da sua pirâmide de necessidades, se o ser não tem comida, nunca ele vai poder ser instruído, né? Então, dentro também do processo de desenvolvimento, os movimentos assistenciais. Talvez a gente pudesse pensar, mas o Cristo veio ensinar a pescar e não a dar o peixe. Sim, mas no momento em que o indivíduo se encontra sem condições de saúde, segurança, saneamento, alimentação, ele não consegue aprender, desenvolver qualquer tipo de conscientização se ele não tem necessidades mínimas preenchidas. Então, talvez a gente possa olhar com um pouco mais de carinho, porque é um pensamento comum dentro do esoterismo negligenciar quaisquer tipos de assistencialismo. Então, é importante a gente pensar nisso também, né? Claro que a perpetuação do assistencialismo é ceifadora do desenvolvimento da consciência. Porém, ele se faz necessário em algumas medidas. Tal qual a gente fala das cotas, né? Que as cotas a longo prazo são maléficas, mas no primeiro momento elas são necessárias, né? Justamente para promover esse equilíbrio, né? Essa equidade. Então, para a gente olhar aqui com olhos um pouco mais compreensivos e menos críticos, né? Aquele que é conhecido como D.K. planeja restaurar, através de seus estudantes, nós, né? Não só nós, mas também nós, alguns dos métodos antigos e ocultistas de cura e demonstrar o papel do corpo etérico, o efeito da força prânica e a abertura da visão etérica. Quem está com a gente na terça-feira sabe que eu venho há alguns anos tentando colocar no nosso grupo as meditações do livro Cura Esotérica. E a gente tem conseguido, né? Claro que às vezes tem alguns deslizes, mas a gente tem conseguido implementar esse método. Ainda é um método introdutório, tá? Porque é uma cura que a gente faz a partir da ligação com a alma e da irradiação, que a gente faz toda terça-feira também aqui, não só lá no Gael, mas aqui pelo Zoom. Mas, dentro do livro Cura Esotérica, tem um trabalho mais específico, que ele chama de cura magnética, e não por cura de irradiação. A gente faz no grupo a cura por irradiação, que é o método mais seguro. Porém, né, quando eu estava estudando e refletindo sobre isso, eu fiquei pensando se talvez não fosse tempo da gente, pelo menos em caráter experimental, como a gente fez com a cura por irradiação antes de implantá-la no grupo, talvez manter a cura por irradiação no grupo, mas em caráter experimental, começar a trabalhar com a cura magnética, que se trata exatamente disso, de uma atuação no campo etérico, através da força prânica, que vem de prana,
do éter, de uma irradiação mais dirigida, que é um método que precisa de um pouco mais de cautela e um pouco mais de treinamento, porque ele interfere mais no estado do ser, né? Ao passo que quando a gente faz a cura por irradiação, não tem nenhum risco para o paciente, porque a gente invoca a energia da alma e irradia para a alma do paciente, e a alma do paciente é que vai lidar com aquilo, né? Mas aqui não, aqui tem uma interferência, que é um trabalho mais específico e que demanda um assumir de responsabilidade discipular, que é típico do discípulo assumir responsabilidades. Enfim, é uma ideia que me passou enquanto eu estava estudando isso. Porque a gente não faz muito isso, a gente já faz um primeiro passo, que é a cura esotérica, mas um primeiro nível, não é ainda a restauração que o tibetano planeja, né? Que envolve esses 3 pontos aqui, a gente não faz isso ainda. Então eu fiquei me perguntando, será que é para fazer ou não? Será que é a hora, não é? Enfim. Vamos ver. Aquele a quem vocês chamam de mestre DK trabalha muito com aqueles que curam com puro altruísmo. Então, de forma geral, tudo aquilo que envolve cura tem um pouquinho aí da irradiação do mestre DK. Eu fiquei me perguntando se todo esse movimento de terapias integrativas, do Reiki, que explodiu aí na década de 80, 90, da cura prânica, do Jinshin, de tantas Theta Healing, Diksha, tantos outros que tem, né? Também podem ser inspirações do Ashkan, do mestre DK. Opa, essa parte eu já li, né, Paulo? Meu mouse me traiu. Mas, enfim, continuando, né, esse raciocínio. Eu vivo num corpo físico, como outros seres humanos, nas fronteiras do Tibete. E, às vezes, do ponto de vista exotérico, presido um grupo grande de lamas tibetanos, quando meus outros deveres permitem. Aqueles que estão associados a mim no trabalho da hierarquia me conhecem por um outro nome e posto. Alice Bailey me conhece por 2 dos meus nomes. Eu não sou velho, como a idade conta entre os instrutores, mas não sou jovem ou inexperiente. Meu trabalho é ensinar e difundir o conhecimento da sabedoria eterna, onde quer que eu possa encontrar uma resposta. E tenho feito isso por muitos anos. Também procuro ajudar o mestre M e o mestre KH, sempre que a oportunidade se apresenta, pois há muito tempo estou conectado a eles e ao seu trabalho. Aqui, então, não é de nenhum livro, esse trecho é de uma publicação, uma espécie de um jornal que a Escola Arcana editava, que chamava Beacon, Personalidades e Autoridades, né? É um extrato desse jornalzinho aqui. E aqui é muito interessante a gente pensar, porque nesses grupos do Facebook e tal, ultimamente, tem se falado sobre o fato da Alice Bailey, dela ter com ela, isso foi o neto dela que revelou para esses esoteristas, tais quais nós, né, que a Bailey guardava um retrato esqueci o nome da autoridade. Deixa eu procurar no Google aqui para não trair a minha... Nossa, estou com a memória fraca hoje. Deixa eu procurar no meu celular. Que é o Dalai Lama é a autoridade política tibetana. Mas não é Genpo Lama. Tem uma outra denominação que é a autoridade espiritual tibetana. Nossa, minha memória está me traindo aqui hoje. Ai, gente, daqui a pouco eu vou lembrar, não estou nem sabendo como perguntar, mas daqui a pouco... Alma, me ilumine, por favor. Mas tem uma outra categorização, que é quem, no fim das contas, dentro do budismo tibetano, é quem escolhe, ou escolhe não,
reconhece o próximo Dalai Lama. Então, o Dalai Lama, em geral, reconhece a próxima encarnação desse outro tipo de lama, e esse outro tipo de lama é quem reconhece e identifica em que lugar do globo está, ou vai nascer, ou já nasceu, o próximo Dalai Lama. Então, a Bailey guardava um retratinho do nono desse lama, né, dessa classificação de lamas. E é muito possível que o tibetano fosse, na sua encarnação física, esse nono, acho que é Padma Lama, deixa eu lembrar. Não é Padma. Eu sei que... será que alguém achou aqui para nós? Não, não é, Gui. É alguma coisa lama. Daqui a pouco eu vou lembrar. Então, é provável, né, o tibetano não afirma, mas esse neto da Bailey dizia que o mestre tibetano, ele tinha o seu papel interno de treinamento discipular através da Bailey, mas ele tinha uma função exotérica ou externa como esse nono lama no Tibete. Então, por isso que ele diz aqui, presido um grande grupo de lamas tibetanos, porque ele é, essa classificação de lamas é a autoridade espiritual do budismo tibetano, ao passo que o Dalai Lama é o chefe político. E hoje a gente está no 11º dessa linhagem de lamas. Ele era o 9º. E o 11º, ele foi reconhecido, indicado pelo atual 13º Dalai Lama. E o que o governo chinês fez? Capturou essa família e essa criança. E indicou um outro que era, obviamente, do seu interesse político. Então, esse é um dos grandes dramas do budismo tibetano e uma das grandes lutas do Dalai Lama, porque esse ser, que deve ter hoje, eu acho que uns 30, 40 anos, ele está aprisionado pelo governo chinês. E eles estão muito preocupados porque quando esse Dalai Lama morrer, e ele está meio no fim da vida, né, tadinho? A responsabilidade espiritual de escolher o próximo Dalai Lama cabe a esse cargo de lamas. E ninguém sabe onde ele está. E, obviamente, que quem vai indicar esse cargo, que é quem a China reconhece, é indicado pelos próprios chineses. Panchen Lama! Isso, tá. Obrigado, é isso mesmo. Panchen Lama. Só dei um Google. Ai, amor. Obrigado. O Panchen, então, é dito, né, por alguns esoteristas, e teria sido afirmado pelo Dalai Lama, pelo neto da Bailey, que o tibetano era um 9º Panchen Lama. Então, se vocês encontrarem alguma figura na internet, eu acho que eu tenho no meu celular, do 9º Panchen Lama, é um pouco a expressão física que o tibetano tinha nesse momento onde ele trabalhava com a Bailey. Então, olha só, o Panchen Lama é o cargo de liderança religiosa do budismo tibetano, assim como o Dalai Lama é a liderança política e diplomática do budismo tibetano. Então, a gente está hoje no 11º Panchen Lama e o 13º Dalai Lama. E é, como eu dizia, um que escolhe o outro, um que reconhece o outro. Então, por isso que eles estão muito preocupados hoje que o Panchen Lama está em poder dos chineses. Eles dizem que ele está bem, mas ninguém nunca viu mais nenhuma foto dele. Então, eles estão muito preocupados com quem vai reconhecer onde que nascerá o próximo, o 14º Dalai Lama, porque é uma tarefa a cargo do Panchen Lama, que está sob domínio chinês. E quem os chineses indicam, os budistas tibetanos não aceitam, porque não era quem o Dalai Lama tinha indicado, né? Enfim, eu nem posso falar muito nisso, que eu saio do meu equilíbrio emocional, porque eu fico muito bravo com isso, que a China faça até hoje isso com os tibetanos. Mas, enfim, deve ser alguma questão kármica deles, né? Mas é interessante a gente pensar nisso, né?
que o tibetano provavelmente era essa liderança. Por isso que é dito que com uma época, tem uma história que um amigo pessoal da Bailey, que era um cara de muito recurso, rico, porque ninguém viajava muito naquela época de avião, muito menos para o Tibete, né? E esse cara vai, antes do Tibete aprisionar, da China aprisionar o Tibete, ele fica muito bravo, porque ele era muito próximo a Bailey, gostava muito dela, e ele via como ela estava consumida, né? Porque imagina, o teor, a densidade do conhecimento que o tibetano passa para ela, requeria dela uma dedicação quase que integral. E ela tinha marido, filhos, ela não era uma mulher de posses, então ela chegou a trabalhar numa fábrica de enlatar sardinha, operária mesmo, porque não tinha grana para se sustentar, né? E depois que os livros começam a fazer mais sucesso, a renda não ficava para ela, ficava para Lucy Strush e tal. Então ele via a dedicação dela e ele falou para ela, eu vou lá no Tibete e vou falar com esse tibetano que ele precisa te dar um pouco de sossego, que você está morrendo aqui e tal. E ele vai lá, né, no Tibete, consegue entrar na fronteira pelos Himalaias. Ele era um cara também que viajava, alpinista e tudo mais. E ele procura quem que é o tibetano e ninguém conhece, ninguém sabia daquele jeito dele. E um dia ele encontra um lama e o lama fala, olha, entrega, você vai voltar para os Estados Unidos? Eu vou. Então leve isso daqui para Alice Bailey. Fala que foi um tibetano que entregou para ela. E ele não reconhece, né? E ele faz isso e chega frustrado lá nos Estados Unidos, falando que ele não encontrou com o Jwalkul. Mas, no fim das contas, quem tinha entregue para ele essas coisas tinha sido o próprio Jwalkul, que não se apresentou e ele também não reconheceu. Então, tinha essa história de que o tibetano realmente tinha um corpo físico e é muito provavelmente que ele era o Panchen Lama. Que triste, né? Você está na frente do mestre e não reconhecer que é o mestre, eu fico pensando sempre nisso. Será que isso vai acontecer? Nesse dia a gente vê, não vai saber que é o mestre? Mas tudo bem, né? Se não souber também, fazer o quê? Que frustração, coitado. Não é? Eu sempre penso nisso, tá? E aqui ele diz, né? Eu trabalho do meu retiro nos Himalaias e de lá influenciei e ajudei muito mais pessoas do que eu poderia ter alcançado se eu caminhasse diariamente em meio ao barulho e ao caos dos assuntos humanos. Então, olha que interessante, né? Quando eles escolhem uma exteriorização que requer um corpo físico, no sentido de ter uma vida, trabalho, tal, eles ficam limitados àquela esfera de atuação. Ao passo que, quando eles mantêm corpos físicos de um lugar mais retirado, mais isolado, fora dessas intempéries e dessa influência da psicoesfera, tal qual a gente tem, ele conseguiu irradiar e influenciar muito mais pessoas. Então é importante também a gente pensar nisso, né? Eu vivo uma vida normal e acredito útil como executivo sênior numa grande lamazeria. Então olha só que interessante aqui, uma outra dica de que ele poderia ser o Panchen Lama. Mas meu principal trabalho se encontra em outra parte. Então olha só, olha a abrangência do trabalho. Então, o Panchen Lama é tipo a autoridade espiritual do budismo tibetano. E ele diz, esse não é o meu principal trabalho. Então, olha só, né? Como que a gente poderia pensar que o cara que é a autoridade do budismo tibetano diz, esse não é o meu principal trabalho? Porque o trabalho dele era muito mais interno. Porque aqui, de um ponto mais esotérico, ele influenciava muito mais gente ao redor do mundo. Difundido no mundo dos seres humanos, eu alcanço esse vasto número de seres humanos por meio dos livros que escrevi, através dos grupos que iniciei e impulsionei, como a Boa Vontade Mundial e o Trabalho de Triângulos, e através dos meus discípulos que falham e espalham a verdade tal como procurei apresentá-la, ou seja, pelos próprios livros da Bailey, como a gente está aqui estudando hoje, por exemplo. Então, olha que bonito, né? Quer dizer, o cargo que poderia ser algo tão
sei lá, até vaidoso, né? Até de motivo de orgulho, porque ele é a autoridade espiritual, isso não tem valor. Quer dizer, tem, mas não é a atividade principal. A atividade principal é como ele pode inspirar pessoas através dessa irradiação mais interna, que obviamente é muito mais abrangente, né? Não só para aquele grupo de lamas. Dá para a gente seguir mais esse trecho ou vocês estão cansados? Querem que a gente pare por aqui? Se eu me empolgo, vocês sabem, né? Ninguém falou nada aqui? Como é que tá para vocês? Falta muito? Eu estou sem esse texto. Tem algo. Talvez seja melhor parar aqui, né? Mas não tem muito, não. Bom, vamos ver então. Porque essa parte aqui, ele vai falar um pouquinho mais. Esse trecho, ele vai falar um pouquinho daquilo que a gente falou no encontro passado sobre canalizações. Lembram-se? Então, talvez fosse bom a gente ler pelo menos esse trecho, porque ele meio que corrobora aquele anterior. E aí a gente para. Pode ser assim? Por mim, tudo bem. Obrigado. Sim. No plano astral, há uma forma pensamento de mim, o seu irmão tibetano. Todos os que receberam as instruções mensais, todos os que leram os livros que enviei ao mundo com a ajuda de Alice Bailey, e também todos aqueles que estão trabalhando em meu grupo pessoal de discípulos, têm natural e automaticamente ajudado na construção dessa forma pensamento astral. Ou seja, mesmo a gente aqui, né? Então, a gente está lendo os livros do tibetano, a gente está estudando, naturalmente, a gente cria uma forma pensamento desse ser. A relação dele com a Bailey, quem que é ele mora no Shigatse. Tudo isso, percebe? Todo mundo que ouve falar é natural, é automático, como ele diz aqui. A gente cria uma forma pensamento desse ser. Né? Então, só para a gente saber do que ele está dizendo aqui, que acho que fica bem claro para a gente entender. Essa forma, não sou eu, ele afirma, nem está ligada a mim, nem eu a uso. Então, são duas coisas distintas, tá? Ele, ocupando um corpo físico, Panchen Lama, no seu trabalho de radiação telepática, e a forma pensamento que os discípulos e aspirantes do mundo criam a partir do que a gente entende que é ele. Tá? Duas coisas diferentes. Eu, definidamente, me dissociei dela, perdão. E não a emprego como meio de contatar aqueles a quem ensino, pois trabalho por escolha, inteiramente em níveis mentais. Assim, indubitavelmente, limitando minha faixa de contatos, mas aumentando a efetividade do meu trabalho. Ou seja, quem acessa essa forma pensamento não está acessando o próprio mestre. Tá? O mestre se dirige aos seus discípulos no plano mental, restringe, ou seja, há um número menor de pessoas que são sensíveis mentalmente, um campo menor onde o ensinamento da sabedoria eterna possa fluir, porém com mais qualidade. Ao passo que um grande número de aspirantes e discípulos probacionários, que são sensíveis mais emocionalmente do que mentalmente, contactam essa forma que está viva no plano astral e acreditam que estão contatando o próprio mestre. É desnecessário dizer que essa forma de pensamento astral é uma distorção de mim e do meu trabalho. E se assemelha a uma casca animada e galvanizada. Se não é ele, naturalmente é uma distorção dele. Por quê? Porque é como os discípulos veem, não como ele é de fato.
Ele é um mestre da sabedoria, um iniciado de 5º grau. A gente não, né? Aspirantes e discípulos criam o que esperam que ele seja, não o que ele é de fato, tá? Só para a gente entender o que é cada coisa. Porque há, nessa forma, muita substância emocional e também certa quantia de substância mental, claro, porque as pessoas leem sobre ele, sabem um pouco do seu ensinamento, então, naturalmente, na elaboração dessa forma, há uma energia mental qualificada. Tudo bem até aqui? E ela pode exercer grande apelo. E sua validade é tal que, como todas as cascas, por exemplo, que são contatadas nas sessões espíritas, ela se faz passar por mim. Não é que ela se faz intencionalmente ou com o intuito de enganar. Aquela forma de pensamento foi nutrida por um monte de gente acreditando que o tibetano é daquele jeito. Então, quando o sensitivo acessa essa forma de pensamento, naturalmente ele fala como se fosse o próprio tibetano, porque aquela forma de pensamento foi criada achando que era ele, tá? Então não é uma coisa para enganar ninguém, não é uma coisa maléfica, não é nada disso. Mas não é o mestre. E onde a intuição não está desperta, a ilusão é completa e real. Ou seja, onde não há Budi desperto, onde não há, de fato, uma ancoragem da energia da alma, o sensitivo ali contactou uma energia que é emocionalmente mais elevada do que o padrão normal da humanidade, porque é o mestre, a gente tem devoção, a gente confia, é uma energia emocionalmente elevada, tem alguma certa substância mental, porque são pessoas que vão estudando os ensinamentos e tal. Então, o indivíduo sensitivo contacta essa forma, acredita completamente que está contatando o mestre. Os devotos, portanto, podem se sintonizar com grande facilidade por essa forma ilusória e ser completamente enganados. Sua vibração é de ordem relativamente elevada. Seu efeito mental é como uma bonita paródia de mim. Paródia é uma espécie de imitação, né? Porque foi criada como se fosse ele. Então, naturalmente, por exemplo, uma pessoa, se eu fosse um jovem aqui, que eu não sou mais tão jovem, um jovem vidente, eu chego num lugar e vejo aquela figura com o mestre tibetano, certo? Então, para mim, eu estou vendo o mestre tibetano, porque é uma forma de pensamento que um monte de gente nutriu a respeito dele. Tem uma certa luminosidade, tem uma vibração mais alta do que a minha, certo? Tem muito mais ensinamento do que eu que sou despreparado. Então, eu contacto esse ser e eu acredito fielmente que é o mestre. Percebe? E a pessoa é maldosa? Óbvio que não. Ela está errada? Dentro do seu desenvolvimento, ela faz o que é possível para ela. Agora, a gente sabe, estudando, que não é bem assim, né? Que não é assim que o mestre contacta seus discípulos. Mas percebe que por isso que tem grande quantidade de ilusões? Que ninguém faz nada por mal, mas é assim, porque não tem o treinamento, esse refinado búdico, porque quase ninguém tem mesmo, e para ter, precisa ter muita disciplina. Então é o mais fácil. Uma pessoa que tem um pouco a vidência, ela vai crer piamente que é o próprio mestre que ela está contatando. Em alguma medida essa, que é a forma, não é ele. Tá? E ela vai trazer um pouco desse ensinamento, porque foi nutrido. Então também talvez aquilo sirva de desenvolvimento, de degrau, para o seu desenvolvimento. Talvez. Quem é que sabe? Né? Mas só para vocês entenderem que isso é super comum, por exemplo, com o mestre R, que é conhecido como Saint-Germain. Porque quanta gente hoje fala dele? Então, quantas pessoas criam e contribuem para a construção dessa forma de pensamento? Então, uma pessoa que tem uma sensibilidade psíquica, uma clarividência, vai ver esse mestre, vai sentir essa luz, vai perceber e vai claramente acreditar que está canalizando ele, que está entrando em contato com ele. Tá?
Aí, olha só o que é o nosso olhar precisa ser atento. Por quê? Porque essa imagem, porque essa é uma imagem distorcida e funciona nos 3 mundos da forma: físico, etérico, emocional e mental. Não tendo fonte de validade superior que as da forma, ela tem em si as sementes da separatividade. Olha por que a longo prazo pode ser perigoso. Porque foi criado por discípulos. Então, por mais que for criada por discípulos num ponto de vista de consciência, de vibração mais elevado, não é a energia do mestre. Não sendo a energia do mestre, embora seja uma energia um pouco mais elevada, carrega em si a separatividade, porque a gente ainda vive na ilusão da separatividade. De novo, não é por mal, não é é por ignorância, né? Olha só, formas de bajulação são enviadas a partir dela. Ideias de separatividade, pensamentos que alimentam a ambição e fomentam o amor ao poder, e aqueles germes de desejo e anseio pessoal que acabam por dividir os grupos, emergem desse contato. Então, o que acontece? Se vocês analisarem, a grande maioria das mensagens diz assim: filhos diletos, olha só, é uma separatividade. Por que aquele grupo é especial? Percebe que não parece, mas no fim das contas tem aí o intuito daquele ser de ser amado por um mestre de sabedoria e o separa do restante da humanidade. Lembra que a gente cai num modo muito mais sutil e refinado, mas naquela armadilha que os judeus caíram? Então, percebe? Claro que é diferente, claro que ninguém faz nada por mal, não é isso que eu estou falando, né? Mas olha como é importante a gente reconhecer que tem ali, sim, uma sensibilidade daquele médium ou daquele canal, tem. Não estou afirmando que não, pelo contrário, nem o mestre. Tem, obviamente que tem. Então, a pessoa está fazendo da melhor forma, da mais honesta, da mais amorosa, está se dedicando como ela pode, como ela consegue, como o melhor dela. Só que precisa ter cuidado, porque como não é a própria energia do mestre, pode carregar em si a separatividade. Então, a gente precisa ter esse cuidado, né? Então, quando ler uma mensagem dessa, procure sintonizar com aquilo que é mais elevado do que foi possível naquele momento da canalização ser alcançado e recebido. E prestem atenção com esses detalhes e procurem não alimentar esses detalhes que podem conter a separatividade. Tá? Que aí vocês também nós estaremos refinando também a nossa capacidade mental de discriminação. Bom? De novo, todo mundo faz com a melhor das intenções. Tá? Mas é importante a gente refinar o nosso olhar e a gente testar. Porque isso aqui quem está falando é o tibetano, né? Que tal se a gente experimentar olhar a partir de agora com esse olhar e fazer um teste? Ao analisar uma mensagem que a gente recebe, será que tem essa separatividade ou não? Ou é uma mensagem que transcendeu isso já? De repente, alguém mais sensível que não contacta o mestre ainda, mas já contacta um discípulo sênior ou um iniciado? Pode acontecer também. Tá? O mestre não se expressa dessa forma. Mas o sensitivo, o discípulo, pode, através do seu desenvolvimento psíquico, contactar alguém ligado ao ashram e aí trazer uma mensagem do ashram. Então, também é importante para a gente, como discípulos e aspirantes, treinar essa capacidade de discriminação. Então, onde a gente reconhecer que tem verdade, que tem amor, que tem a energia do mestre, tudo bem, a gente segue, a gente vai. Quando a gente perceber que, ops, não tem, a gente não critica, a gente não faz nada, mas a gente procura deixar de lado. Eu vou fazer uma marcação aqui, então, no meu arquivo. Paulo, para a gente... Faltou a última frase, hein? Ai, faltou? Os resultados... para aqueles que estão assim enganados, são tristes, porque está vibrando na separatividade.
Vou marcar aqui 17/5. Mas não necessariamente todos os que canalizam são bem intencionados, né? Também tem isso, lógico. Não, e a maioria, a grande maioria, vibra no astral. A grande maioria. É só você conhecer, é só você se aprofundar na mensagem em si, o que ela vai trazer. A grande maioria dessas canalizações que a gente vê, eu sei porque eu participo de vários grupos e eu recebo um monte de mensagens. Aí você percebe que a tônica é predominantemente emocional. E eu acho que tem uma função, né? Não estou criticando, tá? Acho que tem uma função. Para aqueles que estão dispostos a dar um passo a mais no caminho, que estão procurando desenvolver mais o olhar da mente, que estão procurando polarizar-se mais no mental para contactar o mental superior do que no emocional, vale a pena o exercício. E, de novo, tem de tudo aí nesse meio. Tem aqueles que estão estritamente emocionais, tem aqueles que já estão um pouco mais avançados no caminho. E que, então, eu conheço pessoas que eu não posso afirmar com absoluta certeza, né? Porque eu não sou iniciado de 3º grau, mas eu acredito que contactem, se não o próprio mestre, porque eu penso que aí já é um trabalho muito mais amplo, né? Mas que tem acesso a alguém do ashram, pelo que me parece. Então, vai muito disso, né? Da gente treinar essa discriminação. Tem vários outros que eu conheço, que são até meus amigos, que, infelizmente, eu percebo que é uma energia puramente astral. E aí, tem milhões não, mas milhares de seguidores nas redes sociais, porque é onde a maioria das personalidades estão polarizadas. Tem vários indícios, né, Paulo? Quando a gente vê o Saint-Germain, eu acho que o estudo dos raios passa a ser importante aí, porque se você pegar o que as características do raio em todas as suas instâncias, você vai ver que a maioria dos trabalhos que fazem do Saint-Germain são místicos, né? E isso não tem a ver com a essência do trabalho dele, não é? Então, acho que se a gente estuda o raio, como no caso do tibetano, ajuda a ter discernimento, em parte, né? Sim. E o discernimento, ele vem não só do intelecto, né? Mas do quanto a gente se conecta com a nossa própria alma. Né? Porque é a partir disso que a gente vai desenvolvendo essa discriminação. Num nível que não é só mental, mas é búdico. Contribuições? Todo mundo quietinho. O Paulo não tem nada a ver, eu só vou perguntar uma coisa. Eu procurei esse texto, de todos os mestres aí, esse texto eu não sei onde você enviou ele. Eu acho que a Tati mandou por e-mail. Se ela não mandou... É porque eu consultei os meus 2 e-mails com seu nome. Ah, com a Tati? Ah, eu não procurei pelo nome da Tati. Ah, tá. E eu coloquei no grupo. Eu acho que eu mandei no grupo do WhatsApp também. Tá bom. Porque eu costumo mandar. Qualquer coisa eu te mando de novo. Eu quero, Tati. Tá bom, eu mando para você amanhã. Você está duvidando da eficiência da nossa secretária Mor, 7º raio, jamais. Não. Virginiano igual você, Gui. Então. Ela está ali pontualmente e prontamente.